Nesta emissão, apresentamos um programa especial sobre o segundo Seminário Internacional do Líderes, realizado no Palácio do Hall Park Hyatt, Buenos Aires. Eu acho que o seminário foi uma oportunidade para, numa conjuntura difícil nos dois países, complexa, trocar ideias e olhar para o futuro com confiança e dando a importância que as relações entre o Brasil e a Argentina têm que ter. Destacados líderes do Brasil e da Argentina falam da importância da ética nos negócios e das parcerias público-privadas. Quais são os principais desafios da integração, as oportunidades do mercado e as expectativas para 2019? Olha, eu tenho que dizer que os países como o Brasil e a Argentina e outros na América Latina, eles foram vítima de um pensamento ideológico que se perdeu no desvio dos políticos com essa questão da necessidade de dinheiro para financiar a própria política. Como criar consenso e valor econômico para a região? Crise sempre vai ter, até porque não é uma crise só brasileira e argentina. O mundo passa por momentos difíceis e temos que enfrentar essa situação. Agora, mais importante que a crise é seguir adiante, é fazer o que tem que ser feito, é fazer as reformas, é avançar, para que mais na frente a gente seja mais competitivo. No Líderes TV, apresentado por Cecília Lutia Puig. Autoridades del sector público brasilero y argentino, autoridades del sector privado brasilero y argentino, los organizadores de líderes que realmente son muy entusiastas con esto de la relación bilateral y de lo que implica el Mercosur y la relación de Brasil y Argentina para poder dar mayor bienestar a nuestros pueblos, si la sabemos aprovechar bien. Un agradecimiento enorme a los organizadores de líderes. Decirles que desde acá, desde Argentina, lo que realmente vemos y este gobierno además impulsa con todo, pero con toda su fuerza, es la idea de que la relación de Brasil con Argentina, hecha de una manera equilibrada, intensificada en sus vínculos, entendiéndonos y comprendiéndonos mejor desde lo cultural, que nuestra gente también se conozca mejor y entienda lo que significa relacionarse con el país hermano. Todo esto, para poder competir en el mundo, es fundamental. Yo les puedo dar una experiencia personal. He hecho muchos viajes desde que asumí la vicepresidencia de la Nación. He hecho muchos viajes a países desarrollados, sobre todo, para buscar financiamiento de las inversiones, para buscar inversiones, para abrir mercados para nuestros productos argentinos. Y no ha habido un solo país en el cual la pregunta no sea ¿por qué no salen Brasil y Argentina juntos a vendernos o a buscar inversiones para sus dos países? ¿Por qué no sale el Mercosur como plataforma de competitividad, de negocios en el mundo? ¿Por qué no salen juntos los países a presentarnos frente a nosotros propuestas que pueden ser interesantes para todos? Y eso es lo que creo que nosotros mismos tenemos que preguntarnos. Esto es lo que además Líderes quiere hacer intensificando los vínculos. Los vínculos personales, primero, porque son los vínculos que luego nos llevan a trabajar de una manera más cómoda y más confortable, pero también los vínculos desde el punto de vista de lo profesional. Así que les deseo lo mejor en esta tarea, en esta actividad de justamente generación de vínculos y fortalecimiento de esos vínculos, y también reflexionar, ¿no? Reflexionar acerca de por qué no hemos podido hasta ahora presentarnos juntos en el mundo. Bueno, tendría que terminar ya esta pregunta y empezar a hacer una solución, una respuesta, ¿no? Y de verdad a trabajar por eso, porque creo que tenemos en este momento las condiciones dadas y un gobierno en la Argentina al menos que tiene toda la intención
de realmente trabajar conjunto con Brasil. As oportunidades e desafios que o senhor vê entre o relacionamento comercial entre Brasil e Argentina nesses tempos de grandes mudanças? Eu acho o seguinte, o Brasil e a Argentina, no passado, viveram com rivalidades. Isso acabou. Hoje, agora, nós temos que ter maior entrosamento. Entrosamento não significa só bom comércio, é produzir junto também. Fazer mais investimentos que sejam comuns. Um pedaço se faz aqui, outro pedaço se faz um no Brasil, outro na Argentina e vice-versa. Eu acho que o momento é propício para isso, porque os dois países vivem em plena liberdade e sem muito populismo. Então é um momento de pensar olhando o futuro. E o futuro é a nossa permanente cooperação. Eu queria perguntar ao senhor quais acha que são os principais desafios da integração regional da Argentina e do Brasil para ganhar um maior relacionamento empresarial. Vencer as barreiras e estabelecer de forma clara quais são os objetivos econômicos dos dois países e a boa sinergia que pode permitir que a Argentina e o Brasil aumentem as suas exportações para os mercados asiáticos, prioritariamente, e nesta prioridade a China, que é o grande mercado de consumo, de produtos manufaturados e também, evidentemente, de commodities. Ações conjuntas do Brasil e da Argentina podem potencializar melhor os mercados asiáticos. E, repito, a China como grande destaque. E também o mercado europeu, o mercado norte-americano e outros mercados emergentes também. O diálogo e ações claras, objetivas e regras bem definidas vão permitir que empresários brasileiros e argentinos possam estar juntos, além do comércio bilateral, que já é intenso. A Argentina já é o principal parceiro econômico do Brasil, o Brasil já é o principal parceiro econômico da Argentina há muitos anos, mas agora tem a chance de, com governos pró-mercado, governos honestos, governos decentes, avançarem ainda mais. Gostaria de conhecer as opiniões do senhor do segundo Seminário Internacional de Líderes. Eu acho que o seminário foi uma oportunidade para, numa conjuntura difícil nos dois países, complexa, trocar ideias e olhar para o futuro com confiança e dando a importância que as relações entre o Brasil e a Argentina têm que ter. Quais são as expectativas que o senhor acha e por que pensa que Brasil e Argentina têm que trabalhar juntos para terceiros mercados? Porque o Brasil e a Argentina são grandes sócios comerciais. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Nós temos uma imensa vocação de trabalharmos juntos na construção do Mercosul e também na nossa atuação em outros mercados, e nós temos uma grande complementaridade nas nossas economias. Há muitas empresas brasileiras trabalhando aqui, há muitas empresas argentinas trabalhando no Brasil, de forma que eu acho que todas as condições estão dadas para que nós possamos sair um pouco desse nível, talvez um pouco exagerado de retórica com que nós tratamos a relação, para coisas mais concretas e mais práticas. Esse é um ano importante para a Argentina por causa do G20. Quais são as expectativas do senhor? Bem, eu acho que, sobretudo para nós, a presidência argentina do G20 significa uma espécie de coroação, de grande reconhecimento internacional para a volta da Argentina ao mundo. A Argentina é um país que está se abrindo novamente ao mundo, tem um projeto importante nessa área, tem feito grandes esforços, tanto no nível da diplomacia normal, quanto do tradicional, quanto da diplomacia presidencial, e eu acho que a presidência argentina do G20 significa isso, significa a possibilidade de que o mundo veja a Argentina trabalhando com a ideia de se integrar, de trazer o seu aporte a um debate multifacetado, muito intenso e que interessa a todos os países que compõem o G20, mas também a todo o resto do mundo. O Brasil teve, no 2017, um crescimento de 1,5%, mais ou menos. Acha que no 2019 o crescimento continuará da economia? Acho que a economia brasileira está mostrando sinais de recuperação. Eventualmente, nós estávamos trabalhando com uma ideia de uma recuperação, de uma retomada do crescimento no nível de 3%.
talvez não cheguemos a esse nível, mas qualquer coisa entre 2,5% e 2,7% vai ser muito positivo, tanto para o Brasil, nós estamos saindo de uma recessão muito grave, muito acentuada, quanto para a Argentina, porque nós sabemos que qualquer crescimento no Brasil tem um impacto importante na Argentina. Muito obrigada. Obrigado a você. Foram as impressões que o senhor teve do seminário? Eu gostei muito das discussões e eu acho que são bastante oportunas. Para nós, o Brasil é um ano de eleições, então nós estamos discutindo quais são os caminhos, né, que a gente poderia seguir no Brasil. Agora, mais do que isso, é o que poderíamos fazer em conjunto. O Brasil e a Argentina juntos são muito mais fortes. A Argentina e o Brasil estão um pouco atrapalhados nesses últimos meses por causa da crise. Diferentes crises, né? Mas que tem por ponto comum a déficit fiscal e também o que ocasiona a inflação. Qual é a sua percepção, qual é a sua visão das competitividade binacional? Crise sempre vai ter, até porque não é uma crise só brasileira e argentina. O mundo passa por momentos difíceis e temos que enfrentar essa situação. Agora, mais importante que a crise é seguir adiante, é fazer o que tem que ser feito, é fazer as reformas, é avançar, para que mais na frente a gente seja mais competitivo. Foi convidado como palestrante para o segundo Seminário Internacional de Líderes aqui na Argentina. Como pensa que o Brasil e a Argentina poderão trabalhar juntos comercialmente? O que a gente busca, né, e a nossa presença, a presença do Bradesco aqui na Argentina é justamente aproximar os dois países e aproximar as nossas empresas brasileiras que estejam na Argentina também, ou empresas argentinas que estejam no Brasil, para que a gente possa, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, fizer um pedacinho de esforço, se cada um fizer a sua parte, porque eu sempre digo, Cília, não há bala de prata, não existe uma só alternativa, uma só solução para todas as diversidades, para todos os desafios que nós temos. Cada um fizer um pedacinho, então eu acho que nós, enquanto instituições financeiras, que têm responsabilidade de atender o público, de gerar negócios, de gerar empréstimo, de gerar multiplicador na economia. Se cada um de nós fizer o seu pedacinho, o Bradesco, junto com a Argentina, Brasil e Argentina, puderem se juntar e trazer novos negócios, não importa o tamanho deles. O importante é que eu faça uma parte desse problema, vai ajuda a que esse problema seja resolvido. Então, acho que nós vamos buscar essa interação. É esse o grande objetivo que nós temos aqui. Como o senhor avalia a relação binacional, especialmente no setor automotivo, depois da devaluação do peso argentino e também da devaluação que teve o real? Olha, a indústria de produção na Argentina continua forte. O mês passado aumentou 10% em relação ao mês anterior, de 2017, por conta do Brasil. Pelo que te falava antes, Cecília, de que o mercado está crescendo 15%, e as terminais, as OEMs lá na Argentina, estão produzindo mais para o Brasil, que é fundamental. Por outro lado, as automotrizes daqui estão produzindo um pouco menos para a Argentina, porém compensado com o mercado local. De um ponto de vista dos governos, eu acho que está em uma sintonia muito boa em termos de uma convergência de normas. Nós temos normas um pouco diferentes nos motores, nas emissões, na segurança, onde as normas não são similares. E o que acontece? Nós temos que desenvolver carros que não são iguais e investir dinheiro, que por essas diferenças, para cumprir com as leis, temos que investir 2 vezes.
o senhor achou do conteúdo do seminário? Foi um conteúdo de altíssimo nível, com expositores de primeiríssima qualidade, e acho que daqui vão sair muitas sugestões para os interessados, para que possam trabalhar sobre esses temas da bilateralidade que foram tratados aqui no seminário. O senhor é presidente do Grupo Brasil, que é uma câmara que ajuda os empresários brasileiros e argentinos para lograr uma melhor integração. O que o senhor acha que seriam os tópicos que precisariam de se alinhar para lograr um maior crescimento das empresas binacionais? É o que foi tratado aqui, né, Cecília? Por exemplo, uma das coisas que falaram, não só os expositores, mas também a senadora Ana Amélia aqui, nós temos que destravar algumas barreiras burocráticas para que as empresas tenham mais facilidade para fazer negócios. Não só as empresas brasileiras na Argentina, como as empresas argentinas aqui no Brasil também. Eu acho que esse seria um primeiro e grande passo para isso. Depois, uma vez resolvidas essas barreiras, eu acho que o rumo seria que Brasil e Argentina, junto com os outros parceiros do Mercosul, no caso Uruguai e Paraguai, possam trabalhar conjuntamente para aceder a terceiros mercados. Nós temos, assim, muitas vocações para chegar em outros mercados, mas temos que ter força como bloco também para as difíceis negociações comerciais que vão vir daqui para frente. Falamos de barreiras de competitividade. Quais são elas? Bom, em primeiro lugar, são as fiscais. O Brasil e a Argentina têm barreiras fiscais que eles, dois países, precisam tratar. E parece-me, Cecília, que isso está sendo tratado, já é sensibilizado, e essa é a primeira barreira. A segunda barreira é a relação com os países da União Europeia para a área industrial, que é preciso que a indústria retorne à Argentina, assim como há no Brasil. Não haverá desenvolvimento no Cone Sul se o Brasil se tornar um país eminentemente industrial e a Argentina se desindustrializar. Isso está acontecendo e eu gostei muito de ver isso aqui. Olhando para frente, o Brasil e a Argentina aprenderam que a corrupção não dá. Quais são os comportamentos éticos imprescindíveis, tanto para os governos como para os empresários? Olha, eu tenho que dizer que os países como o Brasil e a Argentina e outros na América Latina, eles foram vítima de um pensamento ideológico que se perdeu no desvio dos políticos com essa questão da necessidade de dinheiro para financiar a própria política. Isso está sendo corrigido. Estamos vendo e os partidos da Argentina e do Brasil perceberam que não é este o caminho, os chamados mensalões, né? Você pagar para que um deputado vote aquela sua medida provisória, aquela lei importante. Então, acho que os dois países perceberam, pagaram um preço muito alto e estão sintonizados com o compliance internacional. O mundo tem dado sinais muito positivos e orientado as nossas nações, Brasil e Argentina, para que elas cresçam e sejam aí expressivas nesse acordo União Europeia e Mercosul. O que precisa um líder hoje? Em primeiro lugar, ele precisa, antigamente era quebrar paradigma, hoje é criar consenso. Esse é o número 1 do líder. Antigamente quebrávamos paradigma, hoje é criar consenso, gerar valor dentro da própria economia. Isso difere o líder, é como difere você. Você hoje não quebra um paradigma, você criou um consenso entre os empresários brasileiros e argentinos fazendo essa plataforma. Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. Isso é muito importante. Então você criou um consenso de que nós podemos juntos ser maior do que separados. O Líderes TV vai cumprir 10 anos no ar. Qual a importância de colocar alto perfil de líderes sustentáveis e profissionais no ar? Bom, em primeiro lugar, que o líder ele tem mais responsabilidade que direito. O líder ele deve ser seguido. E para que ele seja seguido, ele tem que criar movimentos a favor de um conjunto. Demais. O líder não pensa em si, ele pensa no coletivo, no resultado maior. E eu sinto que o Líderes TV vem mostrando essa relação, trabalhando com um nível de empresários que hoje tem essa responsabilidade de transformar a vida e a qualidade das pessoas nessa região, Brasil e Argentina, melhor. Então, você está de parabéns. Muito obrigada. O que o senhor achou do segundo seminário? Achou interessante? Acha que a visão dos líderes é de integração ou ainda cada um quer jogar seu próprio jogo? Não, eu acho que a visão dos líderes é de integração. Entende-se que não dá mais para se pensar em agendas regionais. Como está dizendo, eu hoje presido a União dos Vereadores de 24 municípios. Nós temos que pensar em alguns problemas regionalmente. Não dá mais para ser uma ilha nesse mundo corporativo. Muito obrigada.
Tudo bem? Tudo, muito bem, obrigado. Foi um dia muito proveitoso hoje, Cecília. Foi um excelente seminário. Você organizou magnificamente bem. Fizemos bom time. Olha, o que veio de gente boa aqui hoje nesse seminário não está escrito. E gente boa daqui e de lá. Brasileiros, argentinos, gente diplomatas, a vice-presidente, puxa, a vice-presidente da Argentina, com todos. Foi uma honra. Foi uma honra, não há dúvida. Embaixadores, empresários brasileiros, argentinos e talvez de outros países, já não sei mais. Dá para acreditar na integração, né? Eu acho que sim. Agora, com o seu programa sendo exibido no Brasil logo mais, Será? a integração será perfeita. Acha que o problema da competitividade pode atrapalhar as relações binacionais e a expansão do Mercosul? Acho que não. Acho que a Argentina e o Brasil se completam, se complementam. Elas não precisam necessariamente competir. Elas têm que andar, os dois países têm que andar juntos. O que significa líderes para o senhor e o que um bom líder tem que ter? Líderes, para mim, é um programa de televisão muito bom aqui na Argentina e que vai para o Brasil. E o que um bom líder tem que ter ele tem que ter seguidores. O líder é aquele que tem seguidores. Não adianta ser um bom líder se ele se faz um bom líder. Ele tem quem diga, você é um bom líder. Você é um bom líder e eu sigo suas ordens e suas determinações. O Brasil e a Argentina teve uma época de muita corrupção. Acha que nossos povos aprenderam alguma coisa para mudar os negócios mais éticos na política e nas empresas? Bom, com as prisões, com os processos criminais, com o Lava Jato no Brasil, a corrupção não termina nunca, mas ela vai diminuir muito. E espero que na Argentina aconteça a mesma coisa.